Sou Ismael, aluno de licenciatura em computação da UFRPE. Estou aqui para apresentar uma videoaula de infraestrutura de hardware, uma aula de revisão. Essa aula irá contemplar os assuntos de evolução das arquiteturas, processador e seus controles de dados, interrupções e estruturas de interconexão, barramente. Na evolução das arquiteturas, vemos que as primeiras máquinas eram extremamente simples, com poucas instruções, até que foram surgindo a microprogramação. A microprogramação favoreceu o uso de um conjunto complexo de instruções que são conhecidas como instruções de máquinas. A partir dessas instruções de máquinas surgiram as primeiras máquinas que seguiam a arquitetura CISC. A arquitetura CISC, que é a abreviação para Complex Instruction Set Computer, que se formos traduzir para o português ficaria como computador com um conjunto complexo de instruções, né? E o que é a primeira, a multiprogramação, que favoreceu a instrução de máquina e assim o surgimento da arquitetura CISC. Multiprogramação nada mais é que um recurso que permite que um conjunto de código de instruções sejam gravados no processador, possibilitando assim receber as instruções dos programas e executá-las utilizando as instruções gravadas na multiprogramação. A arquitetura RISC. A arquitetura RISC surgiu por volta da década de 80, onde havia uma tendência em construir processadores com conjuntos de instruções cada vez mais complexos. Entretanto, nem todos os fabricantes seguiam essa tendência e acabaram tomando o caminho inverso no sentido de produção de processadores de alta performance. A filosofia RISC, que é o Headset Instruction Set Computer, vai de encontro à maneira de pensar sobre arquiteturas de computadores, pois segundo seus defensores, os processadores CISC, que foram os primeiros, estavam ficando complicados. Foi dessa forma que a arquitetura RISC, né, o Headset Instruction Set Computer, surgiu. Ela surgiu com o objetivo de otimizar a performance dos computadores, né? Ela foi construída com base em alguns princípios fundamentais que permitiam as otimizações de desempenho. Essas características estão entre execução de instrução por ciclo, conjunto reduzido de instruções, né? Um grande número de registradores, instruções com formato fixo, poucos modos de endereçamento, né? Que é a implementação similar a uma linha de montagem. Essa linha de montagem que se refere ao que é uma pipeline. E o que seria essa pipeline? A pipeline é composta por uma série de estágios, né? Operando possivelmente em paralelo, onde uma parte do trabalho é feita em cada estágio. Com um funcionamento similar como acabamos de dizer, uma linha de montagem. Sendo assim, o trabalho não está concluído até que tenha se passado por todos os estágios. Algumas diferenças entre as arquiteturas CISC e RISC, né? Uma das principais diferenças está no endereçamento por registrador. Os processadores RISC, ao contrário dos CISC, apresentam apenas o endereçamento por registrador, né? A consequência imediata é que as instruções não fazem acesso à memória, fazendo, portanto, que sejam executadas em um único ciclo. O número de registradores é outra diferença, né, entre as arquiteturas CISC e RISC. Onde elas são empregadas, essas arquiteturas?
A arquitetura RISC ela é amplamente difundida nas estações de trabalho Spark, que, né, que foram lançadas pela Sun Microsystems, que foi criadora do Java, para quem não sabe, né, no final da década de 80. E a arquitetura CISC ela foi empregada nos primeiros chips de 32 bits. A evolução das arquiteturas CISC e RISC com o passar do tempo, os processadores CISC e RISC foram se tornando menos notáveis. Os processadores da Intel, a partir do Pentium Pro, para quem conhece, passaram a executar um conjunto de instruções simples, tal como a filosofia RISC. Novas instruções foram surgindo, tornando esse conjunto de instrução não tão reduzido, aproximando alguns processadores RISC da filosofia CISC. Essa tendência de aumento de complexidade também levou os processadores PowerPC, que foram concebidos na arquitetura CISC, a agregar um número maior de instruções, se aproximando da arquitetura CISC. Processador, né, em controle de dados. O que é um processador? Processador é um circuito integrado de controle de funções, né, de cálculos e tomadas de decisões. Ele, por muitas vezes, é considerado o cérebro do computador. Na verdade, ele é o cérebro do computador, pois é ele quem decodifica, executa as instruções presentes nos programas. De nada adianta termos um computador com, sei lá, uma grande quantidade de memória, ou com muito espaço em discos, né? Uma ótima placa-mãe, se não tivermos um processador de qualidade, né? Para controlar todo o processo entre memória, disco, placa, né? O processador ele é composto por três partes, né? A primeira parte é a unidade de controle. A unidade de controle do processador é responsável por buscar e decodificar cada instrução a ser executada. É esta unidade que determina quando e como as demais unidades funcionais do processador serão ativadas, né? É a unidade de controle que, a partir da decodificação da instrução a ser executada, programa a operação a ser efetuada pela unidade lógica aritmética, que é a ULA, que é uma das partes do processador, né? Também temos a ULA, que é a unidade lógica aritmética. Como o próprio nome já sugere, é a unidade responsável por executar todas as operações lógicas e aritméticas existentes nos programas que estão em execução. Outra parte do processador é o banco de registradores. O banco de registradores ele serve como uma memória auxiliar. Ela tem acesso rápido e e armazena, entre outras coisas, variáveis locais e ponteiros dos programas que estão em execução. Bem, vamos falar sobre o caminho de dados. Não, sabemos que não é a unidade de controle quem executa as operações. Ela é responsável apenas por buscar e decodificar as instruções, e a partir daí ela gera os sinais que controla e ativam as demais partes do processador. Ou seja, o processamento de dados propriamente dito é feito exclusivamente pela ULA, que processa os dados e normalmente os armazena nos registradores. Essa associação entre o banco de registradores e a ULA, por onde passam todos os dados para serem processados, ela é de extrema importância para o desempenho do processador. E esse processo todo, ele é conhecido como o caminho de dados. Resumindo, a associação entre o banco de registradores e a ULA, que é onde é processado todo os dados, de um caminho a outro, é o conhecido como caminho de dados.
Vamos falar agora sobre as interrupções. O que é uma interrupção? Uma interrupção é um evento externo que causa o processador parar a execução do programa corrente. Né? Ele acaba de desviar a execução para um bloco de código, né, que chama a rotina de interrupção. Essas interrupções ocorrem normalmente decorrentes de operações de entradas e saídas, é, através de um periférico como teclado, mouse. Né? Quando esse código da rotina de interrupção termina o tratamento e o controle retorna ao programa interrompido, o programa ele retorna exatamente de onde parou. Né? Temos algumas fontes de interrupção. Né? A primeira delas são as de periféricos, como eu falei. É, a maioria dos processadores possui uma grande variedade de periféricos no próprio chip, né? Como timers, portas paralelas, portas seriais, né? Ou quando uma certa condição estabelecida dentro desses periféricos internos, ocorre uma interrupção. Também temos outra fonte de interrupção, que são as linhas de interrupção externas. Sabemos que a maioria dos processadores possui uma ou mais linhas de interrupção externas, que podem ser ativadas por um circuito externo. Né? Também temos as interrupções do software, que são conhecidas como exceções ou traps. Né? Essas interrupções são gravadas, geradas devido a um controle do software ou devido a uma operação iniciada pelo software. E também temos aquelas interrupções que não são nada legais, que são ocasionadas por falha de hardware, tanto por conta de alimentação de energia ou um erro de paridade na memória. Vamos falar agora sobre as estruturas de conexão, barramentos. O que é um barramento? Um barramento ele consiste em vários caminhos ou linhas de comunicação. Cada linha transmite sinais que representam um único dígito binário, os conhecidos 0 e 1. Né? Em geral, as linhas de barramento são agrupadas de acordo com o tipo de informação que eles transportam. Tá lá o binário, eles vão transportar de acordo com a informação que é solicitada. É, a estrutura do barramento é o barramento de sistema ele consiste tipicamente de 50 a 100 linhas separadas. A cada linha é atribuído um significado ou função particular. Embora haja muitos desenhos diferentes de barramento, em qualquer barramento as linhas podem ser classificadas em três grupos. Vale lembrar que os barramentos eles servem para fazer as conexões até entre os periféricos internos, memória, processador e assim por diante, a placa. Né? Os barramentos eles possuem, dentro da estrutura do barramento, ele tem, podemos classificar três grupos funcionais de linhas. Né? O primeiro é o da linha de dados. Essas linhas de dados estabelecem um caminho que para mover dados entre módulos dos sistemas. Essas linhas são colectivamente designadas por barramentos de dados. O barramento de dado consiste tipicamente de 8, 16 ou 32 linhas separadas. Linhas essas que são referidas com a largura do barramento de dados. Também temos a linha de endereço. As linhas de endereço são usadas para designar a origem ou o destino dos dados no barramento de dados. Por exemplo, se o processador pretende ler uma palavra de 8, 16 ou até 32 bits de dados da memória,
põe o endereço da palavra pretendida na linha do endereço e o barramento faz esse trabalho. Também temos as linhas de controle. Essas linhas de controle são usadas para comandar o acesso e o uso das linhas de dados e linhas de endereço, uma vez que as linhas de dados e endereço são partilhadas por todos os componentes que tem existir e servem para controlar o seu uso. Bem, chegamos ao final da nossa revisão. Eu espero que todos tenham gostado. Ficou meio resumido, mas como é uma revisão, ficou resumido mesmo. E até a próxima.